Versículos sobre arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, ao arrependimento. São Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. São Lucas capítulo 15, versículo 10. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia para todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. São Lucas capítulo 13, versículo 3. Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e viverei. Ezequiel capítulo 18, versículo 30 ao 32. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Salmos 51, versículo 1 ao 4. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Atos 26, 20. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. São Mateus, capítulo 3, versículo 8. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. E dizendo: Arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. São Mateus, capítulo 3, versículo 2. E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Tiago, capítulo 4, versículo 8. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Selá. Salmos capítulo 32, versículo 5. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Isaías capítulo 30, versículo 15. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. São Mateus capítulo 11, versículo 20 e 21. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E, se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. São Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4. Deus abençoe por assistir este vídeo.